Um suspeito de uma tentativa de roubo morreu depois de ser baleado durante uma perseguição policial em Juiz de Fora. Deixa eu explicar para você como as coisas aconteceram. Preste bem atenção. Eu falo sempre aqui, dever para a polícia é dever para o capeta. Dever para a polícia é dever para coisa ruim. Bandido tem que ser muito trouxa ao ter a audácia, a vontade e a capacidade de tentar atirar contra a viatura policial, de tentar sair na frente contra o policial. Não é à toa que tempos atrás, aí, no mês passado, bandido foi lá assaltar um correspondente bancário, deu de cara com o policial, matou o policial. Não deu nem uma semana, ele apareceu morto com um punhado de tiro. Supostamente teria trocado tiro até com a polícia. Aí a polícia fez o favor de mandar ele para o inferno. Bom, agora nesse caso aí, na zona da Mata Mineira, segundo a polícia, Igor Osório, de 18 anos, era o passageiro de uma moto. Ele não estava pilotando não, ele estava na garupa. Ele e o piloto teriam sido flagrados pela polícia quando tentavam assaltar o motorista de um carro. Os dois foram seguidos pela polícia e teriam atirado contra a viatura. Os militares são preparados para isso, logicamente, reagiram. Aí, o que estava na garupa tomou um tirambaço, tomou um pipoco. O carona foi baleado, chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. O motociclista de 21 anos foi preso. Vamos ver na reportagem da Michele Pacheco, na zona da Mata Mineira. Balança. Igor Osório, de 18 anos, foi morto durante uma perseguição policial. Ele estava na garupa de uma moto e era suspeito de um roubo neste prédio, no bairro Santa Helena, região central de Juiz de Fora. Dois moradores, um homem de 33 anos e uma mulher de 55, chegavam em casa quando teriam sido rendidos por Igor e pelo primo dele. Os dois teriam aproveitado que o portão da garagem estava aberto e entraram. Eles estavam armados com revólver. As vítimas contaram aos policiais que os bandidos exigiram tudo o que elas tinham de valor e não ficaram satisfeitos com o que conseguiram. Eles obrigaram os moradores a ir até o apartamento, onde roubaram vários objetos e saíram. Os dois usavam roupas escuras e capacetes e foram vistos fugindo em direção ao centro da cidade. A polícia militar foi chamada, registrou a ocorrência e repassou pela rede de rádio as características dos criminosos, dando início a uma perseguição. Pouco depois, uma equipe da PM fazia patrulhamento pelo bairro Guaruá, região sul de Juiz de Fora, e percebeu duas pessoas em atitude suspeita em uma moto. Os militares seguiram o veículo que entrou nesta rua e flagraram o carona armado tentando assaltar o motorista de um carro que estava estacionado. Ao perceber a presença dos PMs, o jovem de 18 anos voltou à moto e a dupla fugiu mais uma vez. Segundo a polícia militar, um dos bandidos atirou contra a viatura e os policiais militares perceberam que estavam em perigo. Quando os policiais observaram aquela situação, eles viram que um dos indivíduos estava com arma de fogo. Então, nesse momento, já iniciou o risco iminente para os policiais e, logo na fuga, o indivíduo apontou a arma para os policiais e efetuou alguns disparos contra a nossa guarnição. Os policiais revidaram esses disparos? Sim, os policiais, para defender a própria vida e a vida, inclusive, dos ocupantes daquele veículo que estava tentando ser tomado de assalto, eles efetuaram disparos. As marcas dos tiros ficaram no capô e no para-brisa da viatura. Segundo a PM, ao tentar fazer essa curva fechada em alta velocidade, o condutor da moto perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio e caiu no chão, junto com o rapaz que estava na garupa e que era primo dele. Ao perceber a chegada dos policiais, o jovem levantou a motocicleta e fugiu, deixando para trás o cúmplice ferido. Igor, baleado durante a fuga, foi socorrido pelos próprios PMs. De imediato, os policiais fizeram o socorro para o HPS, colocaram na própria viatura e tentaram prestar o socorro. Isso é procedimento nosso, né? Independente da situação. A gente tem a preocupação com a preservação da vida de todas as pessoas, mas quando chegou no HPS, ele já tinha vindo a óbito. Lucas Francisco da Silva, de 21 anos, foi preso. Ele tem passagens por vários crimes e confessou o roubo no prédio. O cidadão que foi preso, que inclusive tem mandado de prisão para ele de outros crimes que ele já cometeu,
Ele comentou que a motocicleta havia sido roubada no dia 3 de novembro e eles já tinham cometido outros crimes utilizando essa mesma motocicleta. E ele também comentou que ele ainda orientou o comparsa dele, que é primo, para não atirar contra os policiais. A moto usada no assalto foi apreendida. A placa foi adulterada para que a letra P virasse R. Um veículo com a mesma placa aparece nas imagens de um assalto num posto de combustíveis no final de semana, no bairro Vitorino Braga, região leste de Juiz de Fora. 2 homens estavam no veículo e praticaram o crime. Os PMs envolvidos na ocorrência foram detidos. Os procedimentos administrativos da Polícia Militar em relação a esse fato é a audição de todos os envolvidos, tanto os policiais quanto testemunhas do fato. Nós vislumbramos excludentes de ilicitude, então, amparando legalmente a atuação daqueles militares, eles foram ouvidos e liberados de imediato. E a Polícia Militar vai instaurar o competente inquérito policial militar para poder aí realmente fazer a apuração de todos os fatos. A Polícia Militar alerta os moradores de prédios sobre o perigo de deixar os portões das garagens abertos por muito tempo. O caso que nós conseguimos observar foi o tempo de abertura muito longo do portão e que algumas residências têm naquele sensor de presença para que o portão não feche, às vezes para não encostar no veículo e causar algum dano naquele veículo, mas facilitou a entrada desses infratores naquele prédio.